O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu hoje a condenação dos 10 réus do núcleo militar da tentativa de golpe de Estado. Segundo ele, o grupo, formado também por um policial federal, foi responsável pelas ações para tentar romper a ordem democrática e assassinar o presidente Lula, o ministro Alexandre de Moraes e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. A investigação aponta que os envolvidos participaram da elaboração e execução da chamada Operação Copa 2022, uma ofensiva clandestina destinada a monitorar e neutralizar autoridades públicas. As investigações escancaram a declarada disposição homicida e brutal da organização criminosa, que para isso se articulou e se lançou a providências executórias devidamente armada. Repare-se no teor das mensagens enviadas pelo réu Vladimir Matos Soares, sistematizadas no ofício 1840-432, nos autos, de que todos os denunciados puderam conhecer. Vladimir é o policial federal infiltrado na equipe de segurança do então presidente eleito, mancomunado para, na linguagem do grupo, neutralizá-lo. As palavras do acusado confirmam toda a dinâmica delitiva retratada na denúncia. No dia 2 de janeiro de 2023, em conversa com o contato Luciano Mendonça Diniz, o réu declarou: "Eu fiz, eu ia, nós fazíamos parte, de uma equipe de operações especiais que estava pronta para defender o presidente e com poder de fogo elevado, para empurrar quem viesse à frente. Entendeu, velho? A gente estava pronto para... Só que aí o presidente, esperávamos só o ok do presidente, uma canetada para a gente agir." Vladimir prosseguiu dizendo: "O presidente deu para trás, porque na véspera que a gente ia agir, o presidente foi traído dentro do Exército. Os generais foram lá e deram a última forma e disseram que não iam mais apoiar ele. Ou seja, na realidade, o PT pagou para eles, comprou esses generais." Entre os acusados estão os coronéis do Exército Bernardo Romão Correia Netos, Fabrício Moreira de Bastos e Márcio Nunes de Rezende Júnior. O processo também envolve tenentes-coronéis, entre eles Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Ronald Ferreira de Araújo Júnior e Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros. Completam o grupo o general da reserva Estevam Teófilo e o agente da Polícia Federal Vladimir Matos Soares. Segundo a PGR, eles planejaram o uso de forças militares para executar o golpe, mesmo sabendo que as alegações de fraudes nas urnas eram falsas. Embora a operação tenha sido interrompida antes de atingir os objetivos, a PGR afirma que ela evidenciou a disposição dos envolvidos em participar de crimes graves, coordenados. Nenhum deles foi capaz de desmentir a sua participação na operação nos dias e horas descritos na denúncia, nem sequer de gerar dúvida razoável a esse respeito. A Operação Copa 2022, que já estava em realização, foi interrompida quando houve a confirmação de que o comando do Exército não havia aderido ao golpe de Estado. Essa cessação, dada por circunstâncias alheias à vontade dos réus, que já estavam em campo, que já estavam, portanto, pondo em execução essa etapa do golpe, não ofusca a gravidade do episódio. Evidenciou-se a disposição da organização criminosa de praticar crimes de imensurável impacto, colocando à prova a estabilidade do país em prol do seu projeto de poder. Diante desses fundamentos resumidos para fins de disposição oral, a Procuradoria-Geral da República reitera o pedido de condenação dos réus pelos crimes indicados na denúncia. Vamos ver na tela, então, uma arte para relembrar os crimes e as penas que os suspeitos ali, né, estão sujeitos. Tá aí, crimes e penas de prisão. Tá lá, a primeira ao lado esquerdo superior do vídeo, olha, organização criminosa, que dá aí de 3 a 8 anos de prisão, podendo chegar a 17 anos e 4 meses com agravantes. Logo abaixo, dano ao patrimônio da União com prejuízo à vítima de 6 meses a 3 anos.
A gente tem logo depois tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que dá de 4 a 8 anos, deterioração de patrimônio público tombado de 1 a 3 anos. Golpe de Estado de 8 a 12 anos de prisão. A pena total ali pode chegar a 43 anos e 4 meses de prisão. De acordo, lembrando, com o Código Penal brasileiro, o tempo máximo de cumprimento de pena privativa de liberdade é de até 40 anos de prisão. Na abertura do julgamento, o ministro Alexandre de Moraes fez um resumo do que a Procuradoria-Geral da República apresentou como acusação contra os réus. A Procuradoria-Geral da República, em 15 de nove de 2025, apresentou suas alegações finais. Em breve resumo, a Procuradoria afirmou que os réus Bernardo Romão Correia Neto, Fabrício Moreira Bastos, Márcio Nunes e Rezende Júnior e Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros integraram e promoveram a organização criminosa de modo a realizar ações com o intuito de pressionar os comandantes das Forças Armadas a aderir ao grupo criminoso para consumar o objetivo golpista e a ruptura constitucional. De acordo com a acusação, os réus Bernardo Romão Correia Neto, Fabrício Moreira Bastos, Márcio Nunes e Rezende Júnior e Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros se organizaram na reunião dos Forças Especiais, denominados Kids Pretos, em 28 de novembro de 2022, tendo se estruturado para a implementação de atos de pressão para o convencimento do alto comando do Exército Brasileiro a partir da Carta dos Oficiais Superiores dativa ao comandante do Exército Brasileiro, de modo a restringir o exercício dos poderes constitucionais. A Procuradoria-Geral da República ressaltou que o réu Estevan Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, general e então comandante do COTER, integrou o grupo criminoso, tendo participado da empreitada delitiva com encontro com o líder da organização criminosa, réu já condenado no primeiro núcleo, Jair Messias Bolsonaro, e o comprometimento de executar ações ilegais com a assinatura da minuta do decreto golpista. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, Hélio Ferreira Lima e Rafael Martins Oliveira atuaram em alinhamento com o núcleo central da organização criminosa para estruturar plano de monitoramento e neutralização de autoridades, em conjunto com o general e réu já condenado também no núcleo crucial, Walter Souza Braga Neto. Após a reunião, essa reunião de 12 de novembro de 2022, a Procuradoria-Geral da República ressalta que as ações de monitoramento foram iniciadas em novembro de 2022, tendo os réus Hélio Ferreira Lima e Rafael Martins Oliveira realizado ações de monitoramento de autoridades públicas brasileiras com o fim de restringir os poderes constitucionais. A denúncia também, e as alegações finais também afirmaram que Rafael Martins Oliveira e Rodrigo Bezerra de Azevedo participaram da denominada Operação Copa 2022, derivada do Plano Punhal Verde Amarelo. A Operação Copa 2022 consistiu na etapa delitiva do grupo criminoso com ações de campo para neutralização e monitoramento de ministro dessa Suprema Corte com a utilização de técnicas de anonimização. O ministro Moraes ainda lembrou que o presidente Lula, até então candidato em 2022, seria um dos alvos monitorados pelo grupo. No mesmo sentido, a Procuradoria-Geral da República destacou que Vladimir Matos Soares teria realizado ações de campo para monitoramento do candidato eleito à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no âmbito da empreitada delitiva. A Procuradoria-Geral da República, ao final, requer a condenação de Bernardo Romão Correia Neto, Estevan Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, Fabrício Moreira de Bastos, Hélio Ferreira Lima, Márcio Nunes de Rezende Júnior, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros e Vladimir Matos Soares por todos os crimes imputados na denúncia. Requereu ainda a fixação do valor mínimo para a reparação dos danos causados pelos crimes denunciados. Em relação a Ronald Ferreira de Araújo Júnior, a Procuradoria-Geral da República
afirmou que o réu se engajou na elaboração e divulgação da carta ao comandante, mas afirmou que os elementos de prova conduziram a conduta incitatória. Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da República requereu a desclassificação de sua conduta para amoldá-la ao tipo penal de incitação ao crime na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais, previsto no artigo 286, parágrafo único do Código Penal, facultando-lhe a negociação dos benefícios penais pertinentes. Ruiter de Miranda, advogado do coronel Bernardo Correia Neto, disse que não há nenhuma prova que ligue o cliente ao plano de tentativa de golpe. Por fim, nós chegamos à conversa entre o réu e o colaborador no dia da reunião do Palácio da Alvorada. Se nós formos o depoimento do colaborador e o depoimento do réu, nesse dia pela manhã eles conversavam por telefone. E o colaborador disse a ele que precisava do telefone do assistente secretário do comandante de operações terrestres. Um telefone que ele poderia obter por diversas fontes. Mas ele pediu para o amigo dele, o coronel Correia Neto, que informou. Então, agora, isso é uma organização criminosa, armada. Informar um telefone é crime. Não se sustenta. E eu já tive a oportunidade de conversar com o meu cliente. Por que você tinha que ter essa curiosidade sobre a reunião no Palácio da Alvorada? O que você tem a ver com isso? Não foi curiosidade, eu só queria saber. Mais nada. Onde está o golpista querer saber a evolução de uma reunião que, lamento, estava nas redes sociais. Era público. Então, a curiosidade é crime. E em outras oportunidades, opiniões, reconheço, opiniões mais ácidas, mas opiniões, destempero emocional, comentários indevidos, mas quem nunca usou uma expressão da qual depois se arrependeu? Nós temos exemplos recentes disso. Autoridades da República depois se arrependem. Por que o coronel é criminoso? Opinião. E eu digo destempero emocional. Com isso, nós estamos chegando à conclusão que o coronel Correia Neto não tem nenhuma relação com atentar contra o Estado Democrático de Direito, com tentativa de golpe. Não tem nenhum link com organização criminosa. Não integrava. Bom, depois de trazer para vocês esse resumo do que aconteceu hoje lá no julgamento dos Kids Pretos, do grupo militar da tentativa de golpe, vou chamar aqui minha colega Luciene Landim, lá de Brasília, para trazer as atualizações presentes sobre esse julgamento. Lu, já terminou? Como é que tá? Isso ainda vai longe ainda, né? Ainda tem alguns dias de julgamento, André, mas por hoje terminou pouco antes das 7 horas da noite esse julgamento do Núcleo 3, dos réus do Núcleo 3 da tentativa de golpe de Estado, que foi aberto ainda no início da manhã, durou todo o dia, né? Terminou ali perto das 7 horas da noite e, como você falou, foi o primeiro dia de julgamento. A gente teve a manifestação da Procuradoria-Geral da República, que pediu a condenação dos 10 réus desse núcleo, também a fala de 6 advogados, de 6 defesas. Amanhã a gente tem o segundo dia de sessão, somente na parte da manhã. E a abertura vai ser já com mais uma defesa. 4 réus ainda vão ter as falas expostas ali pelas defesas, colocando argumentos, tentando colocar algum ponto, algum argumento para tentar reverter esse pedido da Procuradoria-Geral da República, que é pela condenação desse núcleo. Então, amanhã a sessão vai ser aberta às 9 horas da manhã com mais
4 defesas manifestando a posição dos réus. A gente tem, então, esse julgamento amanhã que está previsto para começar às 9 horas da manhã e ir até o meio-dia. E na semana que vem, mais 2 dias de sessões reservadas na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. No dia 18, a sessão ao longo de todo o dia, das 9 da manhã até o meio-dia, com a pausa para almoço, retomando ali às 2 da tarde e indo até mais ou menos 7 horas da noite. E também dia 19 de novembro, somente na parte da manhã até o meio-dia. Há expectativa de que esse julgamento de mais esse núcleo termine dentro desse período, talvez até um pouco antes, talvez até não seja necessário usar todas as sessões reservadas, como a gente viu no julgamento do último núcleo, que foi o núcleo 4. Tudo isso, claro, a gente vai observar com o andamento ao longo dos dias. Depois da manifestação de todas as defesas, ao fim dessa etapa, a gente tem o voto de todos os ministros. A gente lembra que agora ocupam a primeira turma 4 ministros. A gente teve a saída ali do ministro Luiz Fux. Ele chegou a pedir até para participar do julgamento dos núcleos que ainda estão com julgamentos pendentes nessa primeira turma, mas a gente viu ele não participando até da votação dos embargos ali do núcleo 1, que é o núcleo que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então a gente deve ter aí a manifestação desses ministros, claro, lembrando, até a semana que vem. Não há perspectiva desse julgamento, dessa parte do julgamento, acabar ainda no dia de amanhã. A gente deve ter, sim, alguma decisão somente na semana que vem, nesses dias que a primeira turma reservou para terminar essa parte, essa etapa, que inclui ali mais um núcleo dessa trama que foi revelada em investigações da Polícia Federal, motivou a denúncia da Procuradoria-Geral da República e agora está nessa fase da ação penal na Suprema Corte.